Olá a todos e a todas, aqui quem fala é André Mustafa e seja muito bem-vindo a esse canal que fala de arte, cultura, pesquisa e entretenimento com caneta esferográfica. Nos dias de terça-feira nós estamos fazendo um bate-papo sobre essas pequenas ilustrações que eu vou mostrar para vocês. São pequenas ilustrações para o livro que eu estou fazendo de contos para minha filha Valentina. Obviamente não é só para ela, mas em homenagem a ela, que hoje tem 9 anos. Então nós estamos fazendo várias ilustrações e essas ilustrações também tem vários vídeos falando do processo dessas ilustrações. Exatamente isso. Se você não sabe, chegou aqui de paraquedas, não conhece o canal e gosta de desenho feito com caneta, e gosta de desenho, e gosta de arte, esses desenhos são desenhos que falam de cada conto que eu escrevi para Valentina, porque ela adora contos, ela adora. Pelo menos ela me diz que gosta dos contos que eu conto para ela dormir. E é isso. Nós hoje vamos fazer, nesta aula número 7, tem outras aulas aí. Na número 7 nós vamos começar a pintar este desenho. Depois, mais pra frente, vamos começar a dialogar, fazer diálogos filosóficos, estéticos, né? Falar sobre pensadores, pessoas que me referenciaram para fazer esse desenho ou que me ajudam a pensar a construção desse desenho e me ajudaram a pensar a construção da história do conto, né? Então, este desenho aqui trata da história de um pai que não pode deixar a sua filha em casa. Pois é, este pai tem uma família um pouco conturbada. A mãe é alcoólatra e a filha, um pouco mais velha, vive no quarto, trancada, meio com depressão. E ele é uma espécie de comerciante, vive no deserto e ele tem que levar os camelos dele até a cidade para que ele possa vender as suas coisas, mas ele não consegue mais deixar a filha pequena dele. Ele tem que levar a filha pequena dele, porque ou deixa com a mãe que é alcoólatra, que também está com depressão, ou deixa com a irmã mais velha que fica muito tempo no quarto lá, solitária. Então ele decide levar a filha para esse deserto, para cuidar da filha enquanto trabalha. Pois é, quando ele volta tem um desfecho. E aí eu quero que no futuro vocês possam ler esse livro. É um livro feito com muito carinho, com histórias, contos. São contos contemporâneos e outros tantos que eu ouvi dos meus mais velhos, das minhas senhorinhas, dos meus senhorinhos, quando eu morava em Salvador, na Bahia. Obviamente que muitas histórias, mesmo que não fossem aquelas que eu ouvi dos senhores e das senhoras, dos velhinhos, né? Tem muito dessa essência calorosa, do afago, do abraço, do amparo. Então eu vou começar a escolher as cores para essa minha pintura e a gente vai ver do que se trata. Bom, eu vou mostrar uma coisa que talvez seja um pouco curiosa. Vou botar aqui assim, ó, e tentar ampliar um pouco para vocês verem. Este material que vocês estão vendo aqui é o material que eu enrolo assim, ó. Eu enrolo e sempre levo comigo na minha mochila. Ele é bem mais prático. E tem algumas das minhas canetas coloridas, né? Tem algumas canetas coloridas, verde, laranja, alguns lápis, enfim, alguns hidrocores com formato de pincel, que eu já falei aqui em outros vídeos. Canetas azuis, rosa, lilás, até caneta branca para eu fazer brilho nos olhos, enfim, até marcador de texto. Então a gente tem aqui o meu ambiente de trabalho portátil, né? E aqui eu vou fazer essa escolha de cores pensando nesta imagem. Esta imagem aqui, ele trata basicamente do momento que o pai está com a filha no deserto, não está mais na casa. O pai está segurando a filha no colo, a filha já está dormindo no colo, e o sol já está indo embora, né, do deserto, e ele vai estar lá abraçando a filha para que ela possa dormir no colo dele. E ele vai dormir sentado.
Então eu vou escolher algumas cores para falar sobre esse início de noite. A primeira cor que eu vou escolher é o azul claro. Eu vou botar um pouco aqui para cima da imagem para a gente ver. O azul claro. Eu vou trabalhar com também o azul escuro, né? Eu vou trabalhar também com é um roxo, né? Eu tô sem tampa, aí parece azul, mas aqui para mim é um roxo, tá? É um roxo, depois um outro tipo de roxo, um lilás. Eu sempre confundo essas cores. Eu não sei se eu tenho dificuldade de ver essas cores, mas eu sempre confundo. Desculpa. E eu vou também trabalhar com vermelho. Depois eu vou trabalhar com dois tons de rosa, esse tom de rosa e este tom de rosa. Depois eu vou trabalhar com o laranja e o amarelo. Tá? Olha quanta cor eu vou trabalhar. O que eu quero dizer para vocês é que na minha cabeça, a princípio, este desenho tem um pôr do sol lá embaixo, o pôr do sol lá embaixo, e é ali que começa a noite, né? Então a noite começa do azul mais claro e vai finalizando com um pouquinho da luz do sol com o amarelo. Bom, é isso. A gente vai começar a fazer essa pintura e a partir do processo da pintura a gente vai conversando sobre ideias. Eu vou contar um pouco da história do livro e a gente vai dialogar sobre essas ideias. Lembrando que a gente também tem no canal aulas de anatomia humana feito com lápis, né? Eu dou algumas dicas de como faz olho, boca, nariz, orelha, coloca todos esses elementos na caixa craniana, na cabeça, né? Depois como é que se movimenta o corpo, como é que faz o degradê, enfim, com materiais bem baratos. Se vocês tiverem interesse, curtam, compartilhem e se tiverem mais interesse, se inscrevam no canal. Vamos que vamos? Um abraço. Bom, vamos lá. Vamos pensar um pouco sobre essa história que eu estou pintando, que é sobre Ibrahim e sua filha Sahala. O título é mais ou menos esse: Faça o melhor no mundo, honre seus ancestrais. Neste momento específico que eu estou pintando, Ibrahim está no deserto com sua filha Sahala, né? Mas a história se dá assim, muito simplesmente, no conto que eu estou escrevendo, é que ele precisa ir para a cidade grande. Ele mora no deserto com a família, mas ele precisa ir com seus camelos para a cidade grande vender suas mercadorias, né? Mas ele tem uma enteada que está com depressão e a esposa que está alcoolizada sempre, que não pode cuidar de Sahala, a filha dele de 5 anos. Então ele decide levar essa menina para o deserto, que é muito difícil. Para os tuaregs é muito difícil para as crianças irem para o deserto, permanecerem dias e dias no deserto. E ele, enfim, decide deixar a Laila, a sua enteada de 19 anos, cuidando com a mãe na casa. Mas a Laila, ela tem depressão e a mãe está sempre alcoolizada. E ele não sabe o que vai encontrar quando voltar para sua casa. Então ele vai para o deserto com a filha, né? Nesse momento que ele está no deserto com a sua filha, ele faz grandes reflexões, né? Ele bota a filha no colo e faz grandes reflexões. Uma delas está no conto. O conto é assim. Eu vou ler aqui agora uma parte do conto para vocês entenderem. Ibrahim não era apenas um pai. Ele era mãe e pai, uma figura dividida entre o amor e o dever, entre a tradição e a modernidade, que avançava como uma tempestade de areia, engolindo tudo em seu caminho. Enquanto caminhava, ele questionava-se: o que significa ser mãe e pai ao mesmo tempo? Essa questão é uma questão muito presente na atualidade, né? O pai que tem que fazer
o caminho de ser pai, de ser o provedor e de também ser afetuoso, carinhoso, cuidar da filha, pentear a filha, dar banho na filha, dar o que comer para a filha, cuidar do quarto da filha, enfim, né? E ele faz esse questionamento: o que significa ser mãe e pai ao mesmo tempo? Era como carregar o deserto nas costas, sentir o peso de cada grão de areia, cada promessa não cumprida, cada lágrima não enxugada. Ele lembrava-se da esposa, outrora vibrante, agora perdida no abismo do álcool. Lembrava-se da sua enteada, cujos olhos refletiam uma dor que ele não conseguia alcançar. Ele vai fazendo essas reflexões sobre a família, ele vai fazendo todas essas reflexões sobre a vida dele, e aí ele chega numa conclusão. Bom, será que ele falhou com a esposa? Ele conversa com a enteada, e se a enteada dissesse: o que é falha? A falha de Ibrahim, se existe uma falha, está em acreditar que o deserto é um tribunal, quando na verdade é um útero, lugar de transformação radical, onde a sede não é um castigo, mas a convocação à travessia. Ibrahim carrega Laila na pele e Sarrala nos braços, e se isso não é ser pai, então o deserto nunca existiu. A angústia de Ibrahim, que se questiona se falhou como pai e marido, revela um conflito psíquico comum na experiência parental. Winnicott, pediatra e psicanalista, nos ajuda a entender esta dinâmica ao propor o conceito de mãe suficientemente boa, que pode ser adaptado para a paternidade. Segundo Winnicott, não existem pais perfeitos, apenas aqueles que são bons o bastante presente em suas limitações, capazes de falhar e reparar. Quando Ibrahim, o meu personagem, se culpa por não conseguir segurar tudo, seja a enteada, seja sua filha, seja sua esposa, ele está preso a uma fantasia de onipotência. A psicanálise mostra que essa culpa excessiva muitas vezes esconde uma raiva inconsciente. A raiva da própria impotência, das circunstâncias que o forçaram às escolhas difíceis, ou até mesmo dos filhos que lembram suas fragilidades. A verdadeira questão não é se Ibrahim falhou, mas como ele lida com a ideia da falha. Se a culpa for paralisante, será masoquismo. Se for reflexiva, pode se tornar responsabilidade afetiva. Ele não é um pai falho, é um homem que ama em um mundo onde o amor nunca é controle absoluto, apenas tentativa e aprendizado. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre essa obra, sobre essa pintura, em outro viés. Este viés desse vídeo foi bem psicanalítico. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.